A graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é Leonardo Vale, do canal Leonardo Vale Teologia Cristã. Irmãos, eu vim aqui me apresentar e vim falar que os sinais da volta de Cristo estão muito visíveis. Eu tenho abordado isso no canal, tenho postado muita coisa a respeito disso, e os sinais são mais do que evidentes. Muitas pessoas não estão atentas aos sinais, muitas pessoas não estão dando a devida importância, mas a palavra já alertava isso. Falava que no final dos tempos, no final dos dias, o amor de muitos esfriaria, e que as parábolas falam muito da volta de Cristo, como tem uma pregação minha falando sobre a parábola da figueira. Eu creio que estamos vivendo a última geração e que a nossa geração vai contemplar a vinda do homem, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não estão dando atenção. A maioria dos cristãos que eu conheço, eu vou conversar com eles e falar a respeito. Ninguém está atento aos sinais de que existe guerras e rumores de guerras. Todo mundo já sabe, desde que a gente nasceu, a gente escuta sobre a volta de Cristo e as pessoas já estão meio que banalizando. Parece que o inimigo está fazendo com que as pessoas fiquem adormecidas e sejam como aquelas virgens loucas que não aguardaram a vinda do noivo, diferente das virgens prudentes. Irmãos, aqui nesse canal eu não quero falar dia nem data que ninguém vem. A palavra mesmo diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas veja bem, fala, ninguém sabe o dia e a hora. E essa mesma palavra, ela fala que se ficarmos atentos aos sinais, não seríamos pegos de surpresa. Pois bem, irmãos, vamos ficar atentos aos sinais. Muitos que eu converso e pergunto não sabem que o grande sinal da palavra, porque se a gente pegar a palavra desde Gênesis, quando Deus, em Gênesis 1:14, se eu não me engano, Deus, quando ele fez o firmamento e ele fez o sol, a lua, não foi simplesmente só para diferenciar o dia da noite, e sim para tempo determinado, festas estabelecidas e sinais. Então, a palavra ela vem falando a respeito de sinais desde o início. E se você pegar a palavra inteira, existe apenas um grande sinal. A palavra inteira ela fala apenas de um grande sinal. E esse grande sinal está em Apocalipse 12, quando fala que eis que se viu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, por muitos e muitos anos, os séculos passados, as pessoas não conseguiriam entender, interpretar essa passagem. E essa passagem, ela aconteceu. Ela aconteceu exatamente dia 23 e 24 de setembro de 2017. Que foi quando teve um alinhamento dos planetas nas constelações. O grande problema é que as pessoas tendem a colocar Deus dentro da sua caixinha, dentro da sua cidade, dentro da sua casa, e não conseguem às vezes entender a grandiosidade, qual grande é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que há, Criador do universo. E eles não conseguem enxergar que está além disso. Esse grande sinal nos céus, que o apóstolo João falou, na visão que ele teve, ela se cumpriu. Que a constelação de Virgem, que estava em evidência, ela, no dia 23 e 24 de setembro, uma data comemorativa para o povo de Israel, o povo judeu, o sol estava sobre a constelação de Virgem, exatamente sobre o seu ombro, revestindo ela. A lua estava sobre o seu pé, os seus pés, e em cima da sua cabeça existia uma coroa de 12 estrelas,
9 estrelas e 3 planetas errantes. Ou seja, não é uma coincidência. Isso que está acontecendo são sinais. Deus falou, fique atento aos sinais. Jesus nos alertou, fiquem atentos aos sinais. E vocês não serão pegos de surpresa. A parábola das virgens fala exatamente isso. Muitas das 5 virgens loucas não estavam esperando, dormiram, como muitos dos cristãos hoje que estão dormindo, que não estão atentos aos sinais, que não estão atentos ao que Cristo deixou. Estão esquecendo, estão se desviando do mundo, se desviando para as coisas mundanas. Devemos sim ter prosperidade nessa terra, devemos sim ter o melhor dessa terra. Mas quando você tem no seu coração os mandamentos que Cristo deixou, amai a Deus sobre todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo, isso não vai, nada no mundo vai ficar acima de Deus. Devemos sim, Deus não quer que sejamos pobres, miseráveis aqui nessa terra. Ele quer que sejamos fiéis e que se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nada, absolutamente nada estará acima de Deus. Irmãos, esse grande sinal que aconteceu de Apocalipse 12, você pode olhar aqui no canal, tem alguns vídeos para trás de um grande mestre de escatologia, que é o Steven Ciancolante, que eu postei um vídeo dele aqui falando, que fala exatamente sobre esses sinais. E os sinais, para que servem os sinais? Eu já tive uma vez um debate com um colega teólogo também, que questionando certos pontos, o questionamento dos sinais da volta de Cristo não é para a gente poder ficar tentando calcular que dia que Jesus vai ficar voltando, de forma nenhuma. A palavra fala que a gente tem que vigiar e orar. A gente tem que estar buscando primeiro o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. Com isso, irmãos, a gente vai viver a nossa vida plena, vivendo a graça que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. E não seremos pegos de surpresa, porque o nosso coração vai estar voltado para o Senhor. Irmãos, os sinais são muitos que estão acontecendo. Rumores de guerra. Os sinais, o tempo que Jesus fala que o fim dos tempos começou quando Jesus ressuscitou. Hoje a gente está vivendo os fins dos dias. Os dias são poucos. Os dias já estão se aproximando. A gente pode perceber isso. Fiquem atentos aos sinais. Pois se ficar atento aos sinais, não será pego de surpresa. Muitas das parábolas falam isso. A parábola da figueira, que fala que dessa última geração, se você for ver todos os acontecimentos, a gente está muito próximo. E se a gente parar e fizer uma análise de como o amor de muitos estão esfriando, vamos ver que a palavra ela não mente, que muitos serão chamados, só que poucos serão escolhidos. A própria parábola da semeadura que fala que das sementes que foram jogadas, uma em terreno fértil, que deu fruto, a outra foi jogada no meio dos espinhos, sufocou e não deu fruto. Outras que foram jogadas no terreno pedregoso e outra em terreno infértil. Ali está falando de 4 irmãos. Falando de 4 tipos de cristão. E apenas 25% deles, ou seja, dos 4, apenas 25% que vão para a glória. Ou seja, os outros 75% vão ficar na grande tribulação. Agora eu te pergunto, você está entre os 75% ou entre os 25%? Irmãos, vamos vigiar e orar.
Buscar a face do Senhor em oração, porque o fim está próximo. Não sabemos o dia nem a hora. Mas a mesma palavra diz que se ficarmos atentos aos sinais, não seremos pegos de surpresa. Irmãos, eu quero poder falar mais para vocês. E em uma outra oportunidade eu venho trazer aqui mais sobre os sinais. Eu agradeço a Deus por tudo. Que somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja hoje, sempre e eternamente louvado. Deus abençoe a todos. Shalom.